Muito bem, então quando a gente for olhar sobre empréstimos, consulta... Professor, ontem, o senhor na aula de ontem, o senhor... olha, eu fazendo livro isso aqui sem querer. Professor, ontem na aula anterior sobre prazo de guarda, o senhor falou sobre um tempo de utilidade para cada arquivo ficar em um departamento. Mas depois que ele vai lá para o arquivo geral, por exemplo, o arquivo, esse documento que o senhor falou que tinha os nomes dos clientes, dos funcionários, mas os salários, foi arquivado definitivamente lá no setor de arquivo. Professor, mas pensa comigo, se o RH quiser de novo esse documento, ele só pode ir lá, abrir a porta do arquivo e falar assim, o menino, do jovem, do arquivista lá, é o seguinte, eu vou pegar naquele armário lá aquele documento que eu deixei, tá? E vou lá e pego. E depois vou lá pro RH e deixo lá esse documento. É só fazer isso? Não. Por quê? Eu falo por quê. Se eu fizer isso, qualquer um da empresa pode fazer isso. E se qualquer um da empresa fizer isso, o que vai acontecer? Uma anarquia. É algo sem lei, aquela bagunça. Pois é. Vou fazer uma pergunta. Você já emprestou livro? Você já emprestou livro e a pessoa não te devolveu? Acho que ela não tinha um prazo. Ela não sabia o prazo de empréstimo, de consulta naquele arquivo. Você já emprestou, por exemplo, aquele livro que você sempre tinha um ciúme, mas acabou que a pessoa não devolveu? Eu tenho o dom de fazer isso. Se você não me der um tempo para entregar o seu livro, eu vou esquecer ele, vou ler, eu vou colocar ele junto com meus aqui e vou esquecer. A mesma coisa, eu te dou um tempo para você ler o meu livro e depois me devolver. Por quê? Eu tento fazer o máximo possível isso, mas na prática a gente vai emprestar para o amigo, aí a gente fica sem graça e por aí vai, né? Mas isso acontece. E se porventura isso acontecesse na empresa? Não, o senhor do RH pode levar lá o documento, sim. Aí outro departamento quer ter acesso ao documento. Aí com um monte de serviço que acontece, você não sabe para onde foi o documento, você esquece que foi para o RH. Como que você vai comprovar que aquele documento foi para algum outro local? Aí está a nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre... Cadê? Opa, mudou de página sem querer. Aqui, empréstimo, consulta de documentos do arquivo. O que é empréstimo? Olha, eu vou... Só um pouquinho, segura. Aí você fala assim, professor, o senhor se lembra que o senhor deu uma aula sobre a língua de sinais? Eu gostei. Mas, professor, você me empresta aquele livro que o senhor falou? Empresto. Aqui, ó. Livro ilustrativo de língua de sinais. Olha que legal. Eu te empresto sim. Pronto. Aí eu vou te emprestar. Aí eu vou falo assim, olha, seguinte. Eu vou te dar uma semana. Começando de hoje, você assinou aqui um arquivo para mim que você vai trazer esse livro para mim em uma semana. Ok? Ok. Aí eu te empresto. O que é emprestar? É sair da minha tutoria para você levar para um outro local e usar em um outro local. O que é consulta? Professor, eu posso fazer uma consulta no livro do senhor? Pode. É rapidinho. Sim. Ele vai ficar na minha frente e ele vai consultar próximo a mim. E perto de mim ele vai olhar, mas não pode sair do meu setor, Ele olhou lá, é como se fosse, professor, vai na casa do senhor só para consultar alguns sinais do livro, tá? Tá, ok. Então ele vai vir aqui, vai olhar o livro, ver os sinais, copiar, pode fazer uma cópia, mas ele não pode levar o arquivo original. Tem que ficar o arquivo original lá. Entendeu? Show de bola? É só um método ilustrativo para vocês entenderem a importância do empréstimo e consulta de documentos do arquivo. Então vamos lá, vamos entender o conceito que o livro quer nos trazer. Esses serviços ofertados por alguns arquivos, em especial os de empresa, não são os mesmos ou sinônimos. O empréstimo é quando o material tem saída computada do arquivo
podendo ser determinado um prazo para a devolução. Olha, de um jeito simples, eu expliquei para vocês isso, de um jeito mais organizado, né? Um jeito mais linguagem nossa. Professor, o que é um jeito computado? É registrado. E se o meu setor não tiver um documento, um sistema online para essa consulta? Mas se o seu departamento não tem um sistema próprio para entrada e saída de arquivo, o que você pode fazer? Simples. O que eu posso fazer? Simples. Você pode criar no Excel. Ah, entendi então, professor. Então eu posso criar no Excel? Sim, você pode criar no Excel. Aí assim você pode fazer um controle de entrada e saída, colocar o nome da pessoa que recebeu e assim por diante. Pronto, você fez um empréstimo e coloca lá o tempo que ela pegou, o tempo que ela... Depois eu vou fazer um exemplo aqui bem rapidinho para vocês. E depois, consulta em geral é local e não caracteriza a saída do arquivo. Traduzindo, é aquilo que eu acabei de falar para vocês, que é dentro do departamento. Esse livro, por exemplo, o documento, a folha, ou a pasta, ela não pode sair daquele cujo departamento. Ok? Ok. Então vamos lá. Ter um formulário de entrada e devolução do documento preenchido, algumas rotinas de empréstimo. Aqui ele vai falar de algumas rotinas de empréstimo. O que mais acontece, o que é mais rotineiro. Por exemplo, quando eu vou fazer um empréstimo, vamos pegar um exemplo lá da biblioteca do Senai. Não sei se vocês já pegaram o livro lá. Primeiro, para vocês pegarem um livro, você tem que fazer um cadastro. Isso já é uma rotina. É algo que sempre acontece. Depois, eles vão dar o esqueleto do empréstimo, né? O histórico do empréstimo que você fez, onde você tem o tempo de devolução e a multa, caso você não devolva aquele livro. Aí você preenche o formulário, toda coisa, e vai ver se eu posso. Tem uma política também, se eu posso ou não xerocopiar, né? Tirar uma cópia, uma fotocópia de alguma página do livro ou do documento. Mesmo eu preenchendo as minhas características, quem está pegando, porém, eu sou limitado a fazer algumas coisas com aquele arquivo. Por exemplo, sabe esse livro que eu estou te emprestando? Sei, é só para ler, você não pode copiar. Se você copiar, é algo judicial, entendeu? Então vai dar um probleminha lá para você. Ok, então lá. Arquivo em primeira via do formulário de saída do documento em ordem cronológica, em um fichário ou ficheiro que contenha todos os empréstimos. Preencher o formulário de cobrança da documentação, caso o documento emprestado, e assim por diante, na versão do processo necessário, dada baixa. Ok, vamos fazer isso aqui na íntegra, porque aqui é a mesma coisa. A gente fala, entrada, quando entrar o documento tem que registrar, quando sair tem que registrar, aí tem que olhar se pode ou não tirar xerox ou copiar manuscrito e assim por diante. É a mesma coisa aqui. Mas vamos ver isso na prática, vamos criar um sisteminha, nosso mesmo. Olha só. Vamos supor, eu vou criar junto com vocês um sisteminha no próprio Excel, tá? Esse sisteminha é como se fosse uma entrada e saída de controle de livros. Assim, eu vou colocar... vamos fazer algo bem simplório, vamos? Nome do livro. Nome do livro. Vocês se lembram que cada livro, ele tem... Cadê o código? Ele tem o CDD dele. O CDD, que é aquele código. Pois é, tem o CDD e o CDI, né? Vamos, por exemplo, pegar o CDD. Tem o CDD desse livro. Tem o CDD. Deixa eu só subtrair esse valor aqui. Aí, continuando falando sobre tem o CDD e o CDU. Vamos colocar o CDD, né? CDU. É só para uma questão de controle, né? De identificação desse livro. Ok. É só um exemplo, tá? Isso aqui você pode fazer em casa, quando você tiver uma biblioteca particular e você quiser emprestar. Aí tem o CDD, tem o nome do livro, o CDD e o CDU. E isso aqui é só um exemplo que você pode fazer na empresa também. Aí, beleza. Tem número de cópias. Por exemplo,
Quantas unidades tem esse livro? Ó, por exemplo, esse livro aqui, ó, livro ilustrativo, ele só tem uma cópia. Então vou colocar uma cópia. Por quê? Eu não tenho outro exemplar desse. Então eu tenho só uma cópia dele. Só uma. Se eu tivesse 2 livros iguais a esse, colocaria 2 livros, duas cópias aqui. Ok? Bem, número de cópias disponível. Aí aqui vamos colocar, depois que eu colocar o número de cópias disponível, nota que ele avança uma outra coluna. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a quebra dessa coluna. Deixa eu só colocar isso aqui. Mantém, filho. Vou quebrar esse texto nessa coluna e vou jogar esse excesso para baixo. E depois vou colocar a mesma coisa, só que não disponível, e sim a quantidade de número. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu dar um destaque. Pronto. Emprestados. Emprestados. Pronto. Opa, emprestados. Estou fazendo um exemplo aqui para vocês, tá? É só um exemplo. Se vocês quiserem fazer isso aí em casa, para fazer um controle próprio, fica à vontade, ok? E lá na empresa também, caso aconteça, eu vou te dar uma ideia aqui do que você pode fazer. Aí, eu vou usar uma tabela automática. Vamos lá? Vamos usar uma tabela automática? Vou selecionar o que eu já tenho, vou vir em página inicial, dentro de página inicial, formatar como tabela. E dentro de formatar como tabela, vou escolher essa aqui, ó, estilo de tabela média 2, vou colocar. Eu vou falar que ele já tem cabeçalho, nota que eu marquei que ele já tem cabeçalho, e dou OK. Aí aqui, eu vou inserir mais uma coluna, vou inserir mais uma coluna aqui, vou inserir mais uma coluna, vamos lá em página inicial, ou simplesmente eu clico na coluna E, botão direito do mouse, inserir. Ele vai inserir uma antes, ou eu posso vir sobre a coluna E, ou coluna E em si, página inserir, página inicial, vou vir em inserir, dentro de inserir eu vou colocar célula. Calma aí que esse tempo está dando bug aqui, pronto. Página inicial, inserir, deixa eu só clicar nesse. Qual que é o meu erro? Eu estou selecionando a coluna, mas a coluna, quando eu seleciono ela seleciona todas as linhas, e todas as linhas não tem uma coluna automática. Eu tenho que selecionar o cabeçalho desta coluna, não ela por completo. Então vou vir em página inicial, dentro de página inicial, inserir. Agora sim, ó, inserir à esquerda. Opa, inserir à direita. Inserir à direita. Pronto, agora sim. Aí a gente continua. Eu coloquei o número de empréstimo, né? Número de empréstimo, cópias de emprestados, deixa eu ver aqui mais, status, ou melhor, observação, ou política. Colocar assim, ó, somente para empréstimo e consulta. Aí eu posso colocar só para consulta, então significa que ele não pode pegar como empréstimo. E aqui eu posso fazer o seguinte. Vamos ver aqui outra coisa. Deixa eu pensar. Aqui eu posso colocar. Deixa eu me ver. Tá. Vou colocar assim, ó. Vamos inserir mais uma, colocar limite, tempo limite para empréstimo. Tempo limite para empréstimo. Ficou muito grande, vou clicar nele e vou dar uma quebra automática de texto. Pronto. Tirar o excesso. Vou colocar aqui, ó, 48 horas. É o limite máximo que a pessoa pode ficar com aquele livro emprestado. Beleza? Ok. Feito isso, eu vou vir aqui, vamos preencher bem simples, olha. O nome do livro aqui é Livro Ilustrado de Língua
brasileira de sinais. Aí eu vou dar um duplo clique, vou aumentar esse espaço. Ficou muito para dar um espaço para respirar. Vou notar que ele vai ter um CDD, que é o 419, e o CDU dele é o 11-03788. Aqui, vamos colocar aqui também uma coisa que eu esqueci. Vamos inserir entre a C e D uma outra coluna, que vai colocar aqui, ó, estante ou barra local do arquivo, onde ele está, aonde que ele está guardado. Eu vou colocar estante 1, prateleira 3, hexadecimal. Você se lembra, né? Prateleira 3 e a posição dele é a 76. Então ele é o livro 76 da organização da prateleira em si. Pronto, olha só. Pronto. Posição, vou colocar posição. Então ficou estante, prateleira, posição. Ótimo. Aí beleza, isso aqui é um controle nosso. Cópias disponíveis, uma. Vamos subtrair aqui. Subtrair. Pronto, subtraiu aqui. Ficou demais, pronto. Número de cópias emprestadas, 0. Por quê? O dia que foi emprestado, eu vou colocar disponível 0, emprestado 1. E depois que devolver número de cópias disponível 1, emprestado 0. Entendeu? Que legal? Beleza. Aqui eu posso colocar política de empréstimo, que é algo pré-estabelecido. E aqui o tempo de empréstimo. Fiz o controle simples, olha. Fiz um controle bem simplesinho. Aí beleza, vou vir aqui, ó, na página 2, esse aqui é o registro, né? O registro. E aqui no plano 2, eu vou colocar ordem de empréstimo. Aqui eu vou colocar assim, ó. Eu vou deixar um espaço. Vamos fazer o seguinte, tá vendo que eu estou olhando divisão geral na pasta? Aqui eu olho divisão geral, né? Que eu estou vendo um monte de quadradinho, notem, ó. E aqui eu quero, no ordem de empréstimo, vai ser impresso. Então vou formatar para impressão. Deixa eu subtrair só minha imagenzinha aqui. Ou deixa eu fazer o seguinte, vou fazer diferente. Cadê? Aqui. Aqui eu vou dar um zoom. E vou vir aqui, ó. Layout da página. Quando eu clicar em layout da página, ele vai abrir aquela folha, correto? Eu abrir aquela folha aqui, vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar esses aqui, vou selecionar esse aqui primeiro, colocar ordem de empréstimo. Aí a ordem de empréstimo, vou selecionar, colocar até aqui, vou mesclar, vou colocar ele maior, vou colocar ele negrito, e aqui eu vou colocar, ó, vou dar um espaço para a pessoa colocar o nome dela, vou dar esses 3 espaços, nota que eu vou mesclar. Quando eu mesclar essas 3 colunas, essas 3 células dessas 3 linhas, vai se transformar em uma. E aqui eu vou colocar o nome da pessoa, CPF, o número aqui do CPF, número do CPF, o RG cabe aqui tranquilamente. Aí vou colocar aqui, peguei emprestado o livro abaixo. 2 pontos. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, uma mini tabelinha. Olha só. Vou colocar aqui nome do livro. Nome do livro. Vou colocar, além do nome do livro, vou colocar... vou colocar aqui... só o nome do livro, tá bom. Só o nome do livro, tá bom. Nome do livro. Correto? Aqui embaixo. Aqui embaixo vai vir o nome do livro. Olha só, que legal. Embaixo eu vi o nome do livro, correto até aqui, e eu vou dar um espaço. Tá vendo que eu não tenho 2 colunas? Eu poderia fazer 2 colunas tranquilamente aqui. Mas eu vou selecionar esse nome do livro, vou selecionar essas 2 células que estão invadindo 2 colunas, mesclei a mesma coisa embaixo, que vai vir o nome do livro. E aqui eu vou clicar em igual. Aqui
Depois que eu colocar... Não, vamos fazer diferente. Vou dar um Ctrl Z. Tá vendo o nome do livro? Aqui onde eu coloquei no livro. Vou colocar aqui, ó, CDD. CDD. Suponhamos que... Ou o código dele. Vou colocar o código dele. Que é onde que eu identifico esse código. Aí depois coloquei o código, que eu vou colocar o nome do livro. O nome do livro. Pronto. Aí eu não preciso nem mesclar, correto? Isso aqui é algo bem simplesinho. Por que eu estou deixando esses erros que eu estou fazendo? Para que vocês vejam que o Excel ele é pensar, ele é você mexer, ele é você... ele é lógica, tá? Aqui em código eu vou digitar o código aqui, ele vai puxar o nome do livro para mim, correto? Então o que eu vou usar? Igual PROC-V. Igual PROC-V. Vou abrir o parênteses. Fala assim, olha, Excel, quando eu digitar um número aqui, ponto e vírgula. Quando eu digitar um número lá no A7, eu quero que você vá lá em registro, dá uma olhadinha nessa tabelinha todinha aqui, mas eu quero especificamente que você olhe para mim na coluna número 1. Beleza? Ou melhor, na coluna número 2. Mas, professor, na coluna número 2 aqui, não tem o número do livro. Não tem. Não tem o número do livro. Não tem o nome do livro. Fique tranquilo, porque a gente pode inserir aqui e refazer o teste. Eu vou fazer para dar erro, tá? E para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou colocar falso, e quando eu colocar um código aqui, ó, ele não vai puxar nada, né? Porque a gente não criou um código específico, correto? Então o que a gente pode fazer? Aqui eu vou voltar lá na minha ordem de registro, vou inserir uma tabela, uma coluna antes. Inserir uma coluna antes, e aqui eu vou colocar um código. Deixa eu inserir uma partida aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Dá um Ctrl Z. E a partir daqui eu vou inserir uma coluna. Botão direito do mouse. Olha, não foi? Aqui ele não insere, porque ele já está na primeira. Então vamos inserir uma diferente. Então vou inserir uma aqui na B. Vou inserir uma coluna aqui na B. Pronto. Eu vou transferir. Olha só o que eu vou fazer. Ó. Vou expandir. Nome do livro. Eu vou transferir para a coluna B. Nome do livro eu vou transferir para a coluna B. Pronto. E aqui vou colocar o código. Código. Vou colocar ele aqui. Eu vou colocar um código aleatório. Por exemplo, L1. L1. Pronto. Livro 1. Exemplo. É um código que eu posso criar aleatório. Tá? Porque depois, ó, eu posso colocar L6, L7, assim por diante, ele vai criar uma ordem. Aí, beleza. Vou voltar lá no ordem de empréstimo. Quando eu voltar lá na ordem de empréstimo, colocar L1, ele vai puxar o nome. Livro Ilustrativo Língua Portuguesa. Nossa, eu errei aqui feio. Aquilo aqui. Olha o erro. Língua Portuguesa. Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais. Pronto. Vou aumentar o espaço. Pronto. Ele puxou o nome do empréstimo. Aqui, ó, data limite, data do empréstimo. Data do empréstimo, você coloca a data do empréstimo. Data da devolução, vamos pular uma coluna aqui. Data da devolução, coloca a data da devolução, coloca a data do empréstimo, data da devolução. E coloca aqui a assinatura. Ó, vou eliminar, selecionei. O que eu fiz? Eu selecionei da coluna C até a coluna H. E embaixo aqui da coluna C até a coluna H, vou fazer a mesma coisa na linha 17. É um exemplo, tá? E aqui vou colocar assinatura. Assinatura do responsável. Assinatura do interessado. Vou colocar assim, assinatura do interessado. Ou assinatura do funcionário que está pegando empréstimo, como preferir. E aqui a assinatura, vou dar um Ctrl C e a mesma coisa do Ctrl V. Assinatura. Assinatura do responsável pelo empréstimo. Pronto. Que é a sua assinatura, por exemplo. Você está conscientizando que isso aqui está ok.
e você vai colocar a data do dia. Você pode colocar uma data para ficar bem programada, que quando você for imprimir, ela já imprime na data do dia. Então você pode colocar igual, hoje, abre e fecha parênteses, ela já fica com a data. Só que você pode formatar ela para ficar da seguinte forma: uma data, por exemplo, segunda, quarta, quinta, sexta, uma data completa. Botão direito do mouse, formatar célula. Em data, você pode colocar quarta-feira, dia, por exemplo, 2 e assim por diante. Nesse caso aqui. Vou mesclar, porque ele expandiu a minha coluna. Eu não queria que expandisse. Aí eu vou subtrair de novo, porque ele invadiu uma outra folha. Pronto. Feito isso, está pronta a nossa coluna. Aí eu posso colocar o nome de quem está emprestando, de quem está pegando o empréstimo, o CPF dele, o RG, né? Posso colocar o livro que ele está colocando. Se for mais livros, professor, o que você vai fazer? O que eu posso fazer? Você vai só copiando aqui a mesma configuração. Ou você pode deixar já umas 5, 6 linhas, tudo já configurada para você usar. Ou senão você pode usar um comando para arquivar, ok? Isso aqui é algo simples para que eu estou ensinando vocês de um jeito bem simplório. Quando eu for visualizar a impressão, ele vai sair dessa forma. Isso aqui já é um controle simples, é um controle básico. Você pode fazer isso com qualquer um. Olha só o que faz. Aí sai o nome da pessoa que pegou emprestado. Você pode colocar um número de ordem disso, por exemplo, ordem de empréstimo 001/2020. Entendeu? E assim você sai sucessivamente. Ok? Isso aqui é algo simples que você pode fazer quando o seu sistema lá da empresa não tem. Então você pode criar um sistema próprio. E depois você pode criar tem um registro, né, do que tem em arquivo. Você pode criar um registro de empréstimo. E tudo que você fizer aqui, você vai registrando o nome da pessoa que pegou, quando ela devolveu, e assim por diante. Ok? É uma sugestão. Isso aqui é aquela ordem de empréstimo, mas de uma forma simples e prática. Até mais.